Olá, estamos ao vivo, Reforma sob medida, tudo bom? Bom, hoje eu vou fazer uma breve apresentação do caminho que levou a gente até aqui, a fazer o Reforma sob medida. Gente, não foi nada fácil, mas é um caminho que cada um pode trilhar facilmente, com a devida técnica, estudo e força de vontade. Sem essa força de vontade não adianta absolutamente nada. Bom, eu vou começar essa live com uma breve apresentação minha. Eu sou o Caio Moreira, integro o projeto Obra Sob Medida, juntamente com o meu sócio Aristóteles Filho. Somos engenheiros com quase 12 anos de formação e experiência no mercado. E de lá para cá nós temos trabalhado no sentido de adaptar ao mercado como ele estava se apresentando a nós. Sofremos aquele baque de 2015, eu perdi o emprego, ele já era autônomo e a gente pensou o seguinte, olha, a gente precisa se diferenciar do restante do mercado. Existem muitas pessoas disponíveis no mercado. Qual será a nossa diferença em relação a eles? Foi daí que a gente imaginou, olha, precisamos nos planejar, precisamos entregar algo diferenciado. E por mais que a gente se esforçasse, o que pintava para nós era basicamente obras, reformas pequenas. Daí o que imaginamos? Ótimo, se a vida dá limões, faremos uma limonada. Se a vida nos deu esses limões, vamos acrescentar açúcar e uma pinga, vamos fazer uma caipirinha legal. A gente não pode era deixar a oportunidade de ganhar dinheiro se esvair pelas nossas mãos, entre os nossos dedos. Foi daí que começamos a apostar nessas ideias de aperfeiçoamento da técnica e aperfeiçoamento pessoal, sobre como nós relacionamos com o nosso cliente, como relacionávamos com o nosso empreiteiro e como conseguíamos atender às expectativas daquele cliente. Bom, agora que eu já fiz uma breve explicação sobre mim, eu vou falar um pouco sobre do que sofremos em obras e reformas. Por que nós sofremos? Você por acaso já pensou nisso? Por que você sofre? Existem vários motivos, mas vamos lá. Você tem problemas com o trânsito? Você se planeja para pegar o trânsito? Você que é profissional da área de RH ou da área de varejo, você é um profissional de vendas, enfim, não importa a sua área. Eu entendo que todos nós temos alguma dificuldade, mesmo na área que nós somos profissionais. Contudo, conseguimos desviar das dificuldades de forma mais fácil, conseguimos tanto atender às expectativas, quando conseguimos desviar dos problemas com uma determinada eficiência. O ruim é quando você não consegue desviar desse problema no custo e no prazo, ou seja, isso vai te tomar muito mais tempo do que você planejou. Isso é péssimo. Contudo, se eu fosse resumir em poucas palavras, sofremos por falta de conhecimento, sofremos por falta de planejamento e sofremos por falta de equipe à altura dos nossos projetos. O conhecimento, porque quem detém o conhecimento consegue negociar melhor, consegue planejar melhor, consegue identificar os pontos de risco. Ou seja, quem tem o conhecimento domina a situação. Você já deve ter se visto no meio de vários problemas em que você não detinha o conhecimento. Tudo bem, se você não tem o conhecimento, mas tiver o telefone de quem
consegue resolver esse problema, já é uma ótima saída. O negócio é não ficar parado. Você não pode simplesmente se frustrar e deixar que isso te abale, que esse medo te paralise. Isso é péssimo. Se você tiver pelo menos o telefone de quem possa resolver esse problema, já é um ótimo passo. Questão 2, planejamento. Você, por acaso, já fez uma viagem longa de carro? Exemplo, Brasília a Fortaleza. Antes de fazer essa rota, você conferiu as cidades que você pararia para descansar, ou você estimou quantas paradas você faria para almoçar, para reabastecer, para usar o banheiro, caso você tivesse problemas, qual cidade que seria mais rápido ou fácil você arrumar uma mecânica, que rota que você deveria seguir, qual o caminho que está duplicado, estrada duplicada, ou a estrada que de repente menos esburacada, comentários. Eu sei que você não procurou todos esses itens, mas com certeza você procurou saber quanto custaria, quanto tempo levaria e qual rota mais simples você deveria seguir para atingir o objetivo principal. Se você faz isso, e não importa se seja uma viagem, se você faz isso antes de sair de casa, olha, eu confiro na meteorologia, eu confiro o Waze, por exemplo, ou o Google Maps, qual rota que está mais congestionada, por diversos motivos. Bom, eu tenho que evitar esse caminho para chegar no meu destino. Então, você já começa a ter uma noção de planejamento. E quem se planeja, sai na frente. Quem se planeja, economiza. É absolutamente factível eu afirmar isso. E quando a gente fala da falta de equipe à altura do seu projeto, eu quero dizer uma equipe capacitada. Eu quero também incluir o nível do projeto técnico, contratado ou não, mas o nível de objetivo. Você tem um objetivo claro? Se você tem um projeto técnico estabelecido e se você tem uma equipe para executar esse projeto que esteja à altura dele, você está num ótimo caminho. Eu digo até que você está num caminho que 70% das pessoas que trabalham com obras pequenas não têm. Por que eu falo isso? Porque o volume que a gente encontra de pessoas que trabalham com obra pequena, seja empreiteiro, seja o próprio proprietário, eles não conseguem gerenciar pequenos problemas, pequenos projetos ou até pequenas equipes e transforma esses fatores pequenos em grandes problemas, grande dor de cabeça. E à medida que você não consegue gerenciar isso a tempo, você pode ficar com um grande elefante branco ou uma obra inacabada na mão. E agora para o próximo passo. Por que nós sofremos em canteiros de obra? Conhecimento e planejamento e a falta de equipe? Basicamente sim, mas eu poderia citar poderia incluir mais um item. Sofremos, às vezes, porque não admitimos os erros, a gente simplesmente tem vergonha de assumir os erros e dizemos que eu vou dar conta, a gente arruma isso lá na frente, ou eu vou chamar fulano e lá na frente isso está resolvido. Para de esconder os próprios erros. Sabe quem faz isso? O gato. O gato faz cocô e esconde. Tem hora que a gente precisa parar e assumir os nossos erros. Eu também cometo erros, não graves, mas eu cometo erros. Só que eu consigo gerenciá-los e consigo transformar esses erros em oportunidades às vezes. E é isso que me diferencia dos outros. E é isso que diferencia um bom profissional dos outros. Eu não quero me gabar, mas quando você sabe sair de uma situação e transformar essa situação em uma oportunidade, ponto para você. Ok? E o que mais me satisfaz em uma reforma, em uma obra?
Cara, não tem nada que satisfaça mais. Não é só a mim, não. Eu acredito que você que está assistindo aqui pelo YouTube ou aqui pelo Instagram, nada satisfaz mais uma pessoa que trabalha com obras do que a transformação, o objetivo final atingido, quando aquela época de planejamento, de orçamento, de conversa, de prospecção de empreiteiro, de prospecção de serviços, quem seriam os profissionais que trabalhariam lá, e todo esse acompanhamento dia após dia, e você vê isso se concretizando na sua frente. Cara, essa transformação é demais, quem não gosta? Isso é ótimo, isso é revitalizante, isso dá energia, isso dá tesão para começar outro. E eu digo mais, quando eu era criança, eu vi essas transformações acontecerem, mas eu via de forma muito amadora, porque meus pais não contratavam projeto, não contratavam planejamento, eles sequer tinham uma noção direta do orçamento, de quanto que seria gasto naquela reforma. E por vezes, não foram uma, duas, três, eu acho que foram umas 10. Eu tive que ficar, isso a cada um ano ou 2, eu tinha que dormir fora do meu quarto. Eu cheguei a dormir fora do meu quarto por 1 mês. Eu morei na sala, eu morei em outro quarto, eu morei quase que na cozinha, porque os outros ambientes estavam em reforma, estavam em demolição. Cara, eu achava isso um saco, eu carreguei esse trauma para o resto da vida. E é por isso que quando eu falo de reforma, eu sei a encheção de saco que isso é. Eu sei a quantidade de problema, de transtorno. E, sinceramente, eu não quero viver isso mais. E quando eu falo que eu não quero, eu tento colocar meu cliente nesse lugar também. Porque eu sei que ele também não quer. Ninguém tem prazer em poeira, em sujeira, em entulho dentro de casa. Em dormir fora do conforto da cama. E não poder usar o próprio banheiro para tomar um banho e escovar os dentes. Quando a gente trabalha com reforma, a gente pensa no conforto, pensamos na sequência, pensamos no custo e na qualidade. Ou seja, para cada tipo de reforma existem uma quantidade de variáveis a ser tratadas, a ser pensadas para a satisfação do cliente e para facilitar o serviço do empreiteiro. Outra coisa, ninguém está sozinho nesse mundo. Se você pensa em chegar longe, você precisa se cercar de boas pessoas. Um cliente, um proprietário, ele tem que se cercar de bons trabalhadores que vão trabalhar com ele. Ele vai entender que aqueles trabalhadores conhecem o nível de exigência que ele tem. Eu, como gestor, eu tento me cercar de pessoas boas, porque eu sei que essas pessoas boas vão me atender nos requisitos que eu estimo para aquele projeto. E, cara, eu sou muito exigente. Eu cobro pra caramba. E quem trabalha comigo vai confirmar isso. Eu sou muito exigente porque eu sei que trabalhar com o dinheiro dos outros não é brincadeira. Aquela pessoa está colocando o sonho dela ali. A gente tem que devolver o projeto dela, o sonho dela, a altura do que ela quer e a altura do dinheiro que ela está colocando. Por isso, respeito com o dinheiro alheio. Quando eu falo de transformação, infelizmente aqui no Instagram vocês não podem ver, mas quem está no YouTube com certeza está vendo eu colocando 2 obras em paralelo. São obras que eu trabalhei no começo da minha carreira. Obras que eu vi a transformação e me deu muito tesão de participar delas. Pensa só, um engenheiro, um profissional recém-formado, que de repente chega numa obra que tem quase 1000 pessoas trabalhando. Eu fazia parte de uma equipe de 8 ou 9 engenheiros e nós respondíamos a um engenheiro residente. Ele era o engenheiro-chefe. Agora pensa, 9 de nós trabalhando em um canteiro, que ao final ia ter 250 mil metros quadrados de área construída.
E em cada torre seriam 8 elevadores para atender a torre e 6 elevadores para atender os subsolos, ou seja, para cada torre 14 elevadores. Detalhe, 7 andares de subsolo, 7 subsolos. Pensou no tamanho do buraco? Pois é, eu estava nesse buraco e eu tinha acabado de me formar. A quantidade de problemas, de atritos que tinha entre equipe, entre empreiteiros, entre o cliente, que existia o cliente principal que estava colocando grana lá. Então era uma coisa muito grande para ser gerenciada. Obviamente eu não fazia isso sozinho, como eu falei, existia uma equipe que estava junto comigo. Nós éramos iguais, alguns com mais experiência, outros recém-formados que nem eu. Contudo, foi um grande aprendizado, porque tínhamos que buscar informações. Nós éramos pagos para arrumar qualquer merda que acontecesse. Desculpa a palavra. Arrumar qualquer problema que acontecesse. Nós éramos os responsáveis. Estávamos lá para arrumar a situação. E isso não é fácil, esse volume de pressão. Uma vez que a gente chegava no canteiro de obra às 6h30 da manhã e às vezes íamos embora meia-noite, 11h30 da noite. Isso não é para qualquer um. Tinha concretagem, para vocês terem noção, uma laje que tinha em projeção 2.200 metros quadrados, uma laje, ela consumia cerca de 63 caminhões betoneira, 54, 50 toneladas de aço, variava, quanto mais subia, menos o consumo de aço. Agora pensa, no dia de concretagem, eram 20 a 30 pessoas lá em cima jogando concreto. Eram 10, 12 armadores fazendo os últimos ajustes. Eram 10 carpinteiros embaixo da laje, conferindo os apertos e ajudando na vibração dos pilares. Agora pensa, esse volume de trabalho em um dia de concretagem normal, existiam 100 pessoas envolvidas diretamente naquela concretagem. Geralmente, quando tudo dava certo, ela começava às 8 da manhã e terminava às 20 horas da noite. Quando tudo dava certo, estava lindo. Pensa. Mas isso me fez entrar em um novo campo, o campo do conhecimento, porque tínhamos inevitavelmente que buscar conhecimento, buscar especialização. Por sorte, tínhamos uma equipe de consultores, não full time, mas pelo menos uma vez por semana, existia equipe de consultores que assessoravam o engenheiro residente. E nessa eles andavam na obra conosco. Podíamos trocar ideias, perguntar, entender as experiências deles e questionar até o projeto que a gente estava executando. Porque, por vezes, aquilo que estava no papel não era tão execuível, não era tão bonito fazer na realidade. A gente tem que lembrar que tem pessoas do outro lado, às vezes com pouco nível de instrução, ou às vezes com mais nível de instrução, que precisam executar tudo que está no projeto. Não é fácil, até para mim que é formado, não é fácil às vezes entender como algumas coisas podem ser colocadas no papel. E é a velha máxima, o papel aceita tudo, só que na hora de você estar dentro do canteiro, torcer a barra de aço naquela curvatura que foi colocada no projeto, é que são elas. Não dá conta, não tem braço que consiga chegar àquele resultado. E foi por isso que a gente meio que entendeu que existem alguns perfis dentro de um canteiro de obras. Eu listei 4, mas vamos lá. Dentro de qualquer canteiro de obras, eu vou citar um. Vocês vão me dizer se vocês conhecem alguém assim. O primeiro deles, o tocador de obra. Quem que é o tocador de obra? O tocador de obra é aquele que chega e faz. Ele nem olha tanto o projeto, ele nem pensa tanto em planejamento. Ele pensa mais ou menos em 1 ou 2 dias de trabalho. Então ele te pede material para trabalhar esse 1 ou 2, 3 dias. 2, 3 dias depois ele está te enchendo o saco de novo para mais material. Ele não se planeja. E é por isso
que eu chamo esse cara de tocador de obra? Porque ele não é profissional, ele não é o especialista. E, obviamente, você precisa entender a limitação da sua equipe. Se você sabe que essa pessoa é limitada em planejamento, não deixe o planejamento e o gerenciamento na mão dele. Ou você absorve, ou você passa para outro. Não tem como fugir disso. E é exatamente esse o segundo ponto. A pessoa que não entende a limitação da mão de obra dentro do canteiro. Eu vou dar outro exemplo. Existem alguns pedreiros ótimos que trabalham conosco. Gosto deles pessoalmente, gosto deles para trabalhar comigo, mas eu entendo a limitação deles. Portanto, eu não teria coragem de colocar o pedreiro X para fazer porcelanato, porque eu sei que ele é ótimo para trabalhar com alvenaria e com reboco, mas para porcelanato, para colocar bancada, eu não arrisco, porque ele não é o cara de fino trato para executar o material, para executar aquele fino trato, aquela coisa de acabamento. Já outros conseguem tanto lidar muito bem com esse acabamento de fino trato, quanto com o reboco. Mas para mim é uma perda de tempo colocar esse cara para mexer com massa ou com reboco, porque eu sempre tenho 2, 3, 4, 5, 6 obras simultâneas e sempre tem alguma em fase de acabamento. Eu vou colocar esse cara do acabamento lá. Mas supondo que eu tivesse só uma obra e eu quisesse extrair o máximo desempenho dela, então eu colocaria o pedreiro X para fazer alvenaria, reboco, contrapiso, para trabalhar na obra bruta. E eu traria o pedreiro Y para trabalhar no acabamento. Isso não é maldade, não. É tentar extrair o máximo de desempenho da equipe e dos materiais que eu vou colocar lá dentro. Não adianta querer colocar o seu pedreiro, por melhor que ele seja, para pintar o imóvel, na hora de reformar ou na hora de construir. Cada um tem a sua limitação. Eu até entendo que esse cara pode pintar muito bem, mas eu prefiro, na grande maioria das vezes, chamar um pintor especialista para isso. Porque eu sei que o pedreiro, por mais bem intencionado e bom que ele seja, na hora de pintar, ele vai gastar mais material e vai demorar muito mais tempo do que um pintor profissional para fazer isso. E é nesse ponto que eu imagino. Tá, eu já falei do tocador de obra e de quem não entende a limitação da mão de obra. Agora tem a terceira parte. É o que não estuda as técnicas construtivas. É aquele que chega de paraquedas na situação. Ele quer entender como faz, ele não sabe e ele também não quer aprender. Porque esse cara já trabalha há 20 anos, há 10 anos, com aquele mesmo esqueminha. Ele não quer aprender uma coisa nova, ele quer ficar naquilo. Porque esse arroz com feijão já resolve 90% dos assuntos dele. Só que eu vou falar uma coisa, o arroz com feijão não resolve 90% dos problemas. Cada projeto, cada obra, cada reforma exige uma solução particular. Pode acontecer na maioria das obras, reformas que você passou, ter exigido uma mesma solução. Isso não quer dizer que as futuras vão aderir a essa mesma solução. Segundo ponto, às vezes a solução que você adotou simplesmente porque não queria conhecer outras, foi mais caro. E eu te provo isso. Recentemente, eu passei por uma uma obra que a gente está começando do zero, uma obra sob medida. E nessa obra sob medida, apesar de eu ter o projeto, ter a sondagem, eu não esperava que o nível de água tivesse tão alto. E por conta desse nível de água tão alto, 2,5 metros de profundidade, eu tive que mudar de última hora a minha fundação. No começo eu até lamentei, porque eu tinha que mudar uma fundação que era mais barata, que seria uma estaca escavada, que eu tinha conseguido numa Bobcat a R$9 o metro linear, para passar, por exemplo, uma estaca Strauss,
cujo método linear para mim saiu a 36. Então eu estava com um grande problema. Novamente a vida me deu limões. E agora, como é que eu vou arrumar isso? Se a vida me deu limões, a gente faz a limonada. E se a gente tem uma limonada, podemos fazer uma caipirinha. O que aconteceu? Redimensionei a fundação, conversei com o executor da fundação, conversei por 1 hora, por 40 minutos, trocando ideia e tentando enxugar ao máximo o projeto. Eu cheguei num termo, numa espécie de enxugamento de gelo, num enxugamento de projeto, que eu simplesmente economizei 10% da fundação do que eu previamente tinha estipulado. Foi milagre? Não, foi conversa. Eu também não tinha todo o conhecimento, mas eu busquei ali na hora. Eu conversei com um profissional adequado na hora. Eu tive que especular, buscar, estudar, ler. E, cara, isso não é só para quem é formado, para qualquer pessoa. Quem está interessado, corre atrás. Quem não está interessado, dá desculpa. Não é verdade? Agora, o quarto e último perfil daquela pessoa que você provavelmente conhece. Aquela que não tem orçamento, não tem planejamento e também não tem projeto. É aquela que te passa preço e prazo fazendo conta na cabeça. Tipo assim, fulano, quanto tempo você precisa? Aí o fulano olha, e de olhômetro, ele fala assim, não, 3, 4 semanas eu faço. Quando eu era criança, o empreiteiro falava assim para os meus pais, 3, 4 semanas, durava 3 meses. Isso não funciona. Tem que colocar no papel, cara, quanto tempo para isso? Quanto tempo para aquilo? Quanto tempo para aquilo outro? E tal. Quando você coloca no papel, você vai enxergar que não são 3 a 4 semanas, são 2 meses. E daí o seu empreiteiro ou o profissional que você contrata para gerenciar a obra, fala assim, 2 meses parece factível, 2 meses parece bom para alcançar, mostra alcançável. Cara, isso é o que todo mundo deveria fazer, questionar, especular. Cara, que conta é essa que você fez? Que conta é essa do metro quadrado que você fez? É baseado só na experiência? Você está levando em conta o pé direito, duplo? Você está levando em conta tal cobertura? Você está levando em conta o corte, o aterro, a fundação? Eu te garanto que a maioria não está levando isso em consideração. E esse tipo de problema sobra ou para o empreiteiro ou para o cliente. Vai sobrar ou para o lado mais forte ou mais fraco. Isso vai variar. Portanto, que tipo de conclusão? Só para encerrar essa live. Conhecimento é para quem se interessa, para quem busca. E quem tem conhecimento tem poder. Mas não é poder que nem poder político, poder de um milionário. Quem tem conhecimento tem o poder de negociação, tem o poder de dominar a obra, de dominar a reforma. Ele tem o poder de entender o que está se passando por ali e exigir o nível de qualidade adequado. Não é só quem tem o dinheiro que faz isso. Quem tem o conhecimento consegue mandar de baixo para cima. Quem tem dinheiro geralmente manda de cima para baixo. Não é verdade? Agora, se alguém puder aí, que está no Instagram ou aqui no YouTube, fazer um comentário. Vocês conhecem alguém desse tipo? Tocador de obra? Pode falar aí. E o terceiro ponto. Quem conhece, evolui. Por quê? Porque o conhecimento também evolui. Aquilo que se tinha 20, 30 anos atrás, de alvenaria, de estrutura, de argamassa de assentamento, de porcelanato, tudo isso mudou, tudo isso evoluiu. Há 30, 40 anos atrás, era inimaginável pensar em um porcelanato, uma peça cerâmica de 90 por 90, de 120 por 180. Hoje em dia, você pode passar em qualquer shopping de acabamento, shopping de construção, que você encontra disponível.
Agora imagina assentar uma peça dessa de 120 por 120 ou de 120 por 180 no bolão, como era feito há 40 anos atrás. Para quem não é dessa época, bolão era uma massa de cimento, uma argamassa de cimento, areia e água que eles colocavam no tardóis, na parte das costas da cerâmica. É assim que antigamente se assentava a cerâmica, tanto de piso quanto de parede. Hoje em dia temos as benesses de uma argamassa de assentamento. Digo mais, você pode até escolher onde aplicar e que tipo de peça aplicar. Ela pode ser uma peça interna, externa, alta temperatura, área molhável ou não. Tem para qualquer tipo, AC1, AC2, AC3. Bom, e é basicamente assim que as pessoas chegam até nós. Sempre é do tipo, aconteceu um grande problema, agora isso aqui vai para qualquer empreiteiro. Aconteceu um grande problema, algum profissional largou essa pessoa na mão, ou então precisam de informações. Não é só para empreiteiro, para cliente também. Pensa comigo, quantas obras você conhece que o profissional abandonou a obra? Seja por pagamento, seja porque ele pegou uma obra maior, seja porque, enfim, ele perdeu o interesse pela obra, ou seja até pelo mais comum dos casos. Ele recebeu mais pagamento do que ele executou. Agora, tudo aquilo que ele tem para fazer, ele só vai receber isso aqui. O cara larga, ele te abandona. Por isso que é importante alguém para controlar o empreendimento, para controlar a reforma. Na maioria das vezes, as pessoas nos procuram por conta desses três. Aconteceu um grande problema, seja de projeto ou execução, profissional largou lá na mão ou precisa de informações para avançar. É triste, mas isso acontece. E eu digo mais, isso aqui é uma informação para empreiteiro, para cliente. 70% das obras, do volume financeiro do mercado da construção civil se passa em obras pequenas. Você está entendendo o volume de dinheiro que se passa em obra e reforma pequena? É esse mercado que deveria ser o nosso alvo. A gente entende que esse mercado carece de bons profissionais, carece de bons projetistas, carece até de bons empreiteiros para trabalhar nele. Não é fácil trabalhar com pequenas obras, mas ele tem as suas benesses, os seus benefícios. E é isso que eu quero mostrar aqui. Contudo, como eu estava falando, eu não tinha resposta para tudo. E eu tinha que procurar. Eu tinha que procurar tanto livros, fazer cursos de especialização, conversas com especialistas e consultores da área. E o principal, experiência dentro de canteiros de obra. Por quê? Não adianta absolutamente nada, você estudar, fazer curso, saber toda a teoria, se não executar, se não colocar em prática. Você aí que está no Instagram, aqui no YouTube, você leria um livro de Kung Fu, de Judô, de Jiu-Jitsu, de Karatê? Cara, você lê todos os livros do tema. Se você não começar a treinar soco, chute e rolar no chão, não adianta, você nunca vai chegar à faixa preta. E dentro da construção, só chega à faixa preta quem executa. Mas também não adianta só executar, tem que estudar. Passos principais para você chegar a ser um faixa preta dentro da construção. Tentar entender o objetivo do cliente. Estudar os métodos, supondo que seja laje em vigota protendida, laje em painel treliçado. Você já executou? Pois é, está disponível no mercado. Ótimas soluções, rápidas, fáceis, baratas, que demandam menos até esforço físico na hora de executar. Esforço até da equipe. Entender a equipe, entender o que cada um consegue fazer de melhor. E extraia
dessa pessoa que ele consegue fazer de melhor. É o que eu falei lá atrás, é colocar o pedreiro bom para fazer a alvenaria e o assentador bom para colocar o porcelanato. Não adianta colocar o seu pedreiro que faz um reboco, faz uma alvenaria ótimo para trabalhar com porcelanato. Não é o foco dele. Você pode até ensiná-lo para ele melhorar. Mas cuidado, fica de olho. Além de entender a equipe, retroalimentar as informações para a equipe. Não adianta nada você passar só uma instrução. Instrução é quase que todo dia, por telefone, indo pessoalmente. Você sempre precisa retroalimentar a equipe com coisas novas. E o quinto e último ponto, desses que eu estou citando por enquanto, com base em teoria e prática, é controle financeiro. Cara, com toda a sinceridade do mundo, eu já conheci empreiteiro que atrasou obra, já conheci engenheiro que atrasou obra, mas aquele que ultrapassa o orçamento é mandado embora. Aquele que atrasa e consegue gerenciar, ele continua dentro. Engenheiro, empreiteiro, arquiteto. Agora, aquele que ultrapassa o orçamento é mandado embora. Mas eu falo, é mandado embora sumariamente, sem pensar. E isso é experiência de mercado, porque eu vi isso acontecer, não uma, duas, eu vi acontecer umas 20 vezes. Atrasou um pouco, um mês, conseguiu gerenciar, está dentro do custo, toca o pau. Ainda vou depositar um nível de confiança. Ah, a obra ainda não acabou, estourou orçamento. Rua, é sumário. Agora, para finalizar, última coisa. Da mesma forma que eu gosto muito em um canteiro ou em uma reforma apreciar a transformação, eu pergunto para vocês, o que mais vocês apreciariam essa transformação, além do objetivo final, que é o imóvel concluído? Eu enumerei 5 coisas. Vamos lá. É ter um imóvel, seja por uma construção nova ou reforma, mais segura, ao final dessa obra, dessa etapa da vida, é estar mais entendido daquele assunto de obra ou reforma, é ter acumulado um aprendizado, é ter maior poder de negociação. Eu agora tenho mais experiência, estou mais seguro, estou mais entendido, estou mais experiente, tenho mais poder de negociação para as próximas. É elaborar, no meu caso como empreiteiro, como engenheiro, propostas mais assertivas para os próximos. Eu consigo entender o que eu errei e o que eu acertei. E o que importa é você acerte muito mais do que erre, porque errar todo mundo vai errar. Todo mundo vai errar, mas o que interessa é que ao final você acerte muito mais do que você erre. E os seus erros você gerencie, assuma e conserte. Quando a gente faz propostas mais assertivas, consequentemente elas são mais lucrativas. E para o cliente, por último e mais importante, para o cliente, a satisfação e a segurança. Esse cara vai te indicar para 10 serviços com toda a satisfação. Eu, como empreiteiro, fico pensando, uau, se esse cara me indicar para um, eu já estou feliz. Eu já estou conseguindo o efeito multiplicativo. E existe um ditado que a gente fala da seguinte forma: um bom negócio só é bom quando ele é bom para você e para mim. Um negócio que é só bom para você e não é para mim, dificilmente faremos negócio de novo. E isso eu não quero. Eu quero fazer bons negócios para mim e para você, para que em novas ocasiões façamos bons negócios. A gente multiplique esse ciclo, ok? Vou perguntar aqui alguma pergunta tanto no YouTube. Pô, Fest Reformas, parabéns pela live. Obrigado você, Fest. Tamo junto.
Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, total satisfação em atender. Futuramente, selecionaremos boas questões tratadas aqui na live para colocar no YouTube ou no Instagram. Nesse momento, nem essa live, muito menos essa do Instagram e nem essa do YouTube, irão para essas plataformas. Ela está acontecendo aqui e exclusivamente aqui. Tentaremos fazer as nossas lives por volta das 18h30. Tentaremos fazer todos os dias. E prometemos sempre acrescentar mais informações. É como a gente diz, não adianta acrescentar dias à sua vida. Você precisa acrescentar vida aos seus dias. E é isso que a gente quer colocar, é conteúdo de referência, é conteúdo com energia, conteúdo sangue nos olhos para quem gosta de construção e para quem quer ganhar dinheiro, ou para quem quer poupar dinheiro também. Valeu? Vou ficando por aqui. Abraço, até mais!